Olá, amante do terror. Antes de começar o vídeo, eu preciso falar uma coisinha sobre aqueles vídeos de problemas que eu aponto problemas sobre algum tipo de conteúdo. Para começar, eles não significam que eu odeio aquele conteúdo. Beleza? Quando eu faço um vídeo daquele, não significa que eu nunca mais vou falar sobre aquilo. Por exemplo, eu ainda posso falar de Backrooms, ainda posso falar de SCP, e ainda posso falar de Trevor Henderson. E recentemente eu até falei de alguns problemas envolvendo o horror cósmico. E logo em seguida, eu falei do Lobo do Gato de Botas 2, que apesar de não implementar um assunto cósmico, ainda assim envolve aspectos do universo, como a morte. Então envolve alguns conceitos cósmicos. Dito isso, quando eu faço esses vídeos envolvendo problemas sobre alguma obra, significa que eu tô apontando problemas que tem em uma obra. Tudo que surge em meio a entretenimento ou qualquer outra coisa do tipo vai ter os seus problemas. Não tem como escapar. E isso não significa que eu odeio essa tal coisa. Quando eu não gosto sobre alguma coisa, eu faço questão de falar que eu não gosto. Por exemplo, como foi no vídeo do Jeff the Killer e do Urban Spook, que eu deixei bem grande no título. É muito ruim. E aqueles lá você pode ter certeza que eu não faço mais um vídeo dedicado a eles. Eu nunca vou falar nunca, mas é bem improvável. Agora a gente pode ir para o tema principal: conteúdos mortos. Primeiramente, o que seria um conteúdo morto por definição do público? Seria quando alguma coisa sai de hype. Essa seria a definição de acordo com a visão popular, vamos dizer assim. De tempos em tempos, vários conteúdos novos vão surgindo na internet. E se ele for bom o suficiente, ou chamativo o suficiente e não necessariamente bom, ele vai ganhar a atenção do público e se tornar muito popular. Assim, várias pessoas vão falar sobre ele aqui e ali. A principal fonte de espalhamento desses tipos de conteúdo é o Twitter. E também uma ótima fonte de divulgação são os youtubers que falam sobre isso aqui e ali. Youtubers tipo eu, se é alguma coisa que se encaixa no meu conteúdo, claro. Isso ajuda a se espalhar para outros países e muitas outras pessoas conhecer essa tal obra. Dependendo do que for e como for, essa coisa vai ficar por muito tempo na cabeça do público, ou se for algo muito facilmente esquecível, vai acabar ficando para trás em pouco tempo. Tipo o Urban Spook. Um tempinho atrás estava um monte de gente falando sobre. Hoje em dia eu não vejo mais ninguém. Por dois motivos. Porque o conteúdo é ruim e porque o autor é meio controverso. Mas os conteúdos na internet, ou melhor, o hype na internet, se baseia bem na terceira lei de Newton, a de ação e reação. Então, levando isso para esse contexto, seria tudo o que fica famoso um dia vai ser menos famoso. Eu acredito que tudo o que surge na internet fica para sempre na internet. Mas o fato é, tudo o que tá em hype um dia vai acabar caindo. Seja caindo em questão de qualidade, seja caindo em questão do público que não quer mais saber daquilo. Isso é uma coisa natural. Também pode cair no sentido daquilo achar um fim. Daí, com o tempo, claro, aquilo vai ficar no seu próprio canto, com de vez em quando algumas pessoas voltando para revisitar ou pessoas novas chegando para conhecer aquele conteúdo, indo do início até o fim. O negócio é que tem muitas maneiras disso acabar. Muitas. Daí, isso se torna o que muitos chamam de conteúdo morto. Mas será que tá certo mesmo chamar desse jeito? Vamos ver. Agora, pela minha definição, para mim, é aquilo que ninguém consome mais. E quando eu digo ninguém, é literalmente ninguém. Isso pode se aplicar a muitas coisas, como obras, canais no YouTube e até artistas. Lembrando que essa seria a definição. Não quer dizer que eu concorde com isso. E agora eu vou te explicar o porquê. Primeiramente, você acha que um conteúdo morto ele existe? Eu, particularmente, não. Até porque aquela frase, tudo o que surge na internet fica na internet, eu levo ao pé da letra, porque dificilmente alguma coisa que um dia já foi famosa na internet fica realmente morta, ou seja, surgiu, aquilo permanece conhecido mesmo anos depois. Nem que seja por poucas pessoas, mas ainda permanece conhecido. Eu posso dar até um exemplo aqui. Você já ouviu falar no canal Alan Volpe?
Eu tenho certeza absoluta que 90% falou que não, até porque é um canal muito antigo e que já não posta faz muito tempo. Mas, se você consumia jogos entre 2012 e 2013, você provavelmente já se deparou com essa cara de borracha alguma vez na sua empreitada pela internet. Ele foi um ícone naquela época. Infelizmente ele acabou parando de postar lá pra 2014. E ele ficou mais ou menos uns 3 anos sem postar. Ele voltou lá pra 2017, ficou postando por um tempo e aí ele parou de novo e até hoje não postou mais nada. Mas mesmo que poucas pessoas conheçam, dá pra considerar um canal morto? Eu acho que não. Até porque mesmo hoje, 7 anos depois, ainda tem gente indo lá no último vídeo e se perguntando quando que ele vai voltar. Ou seja, ainda há pessoas que lembram e voltam lá de vez em quando para ver se ele voltou, só que infelizmente acabam se decepcionando. Também posso dar um exemplo que não seja um canal. SCP e Backrooms. Esses já foram conteúdos muito populares na internet. E já foram porque hoje em dia eles não são tão comentados quanto eram. Eu lembro da época que a SCP tava no auge, que era muitos canais falando sobre, e eu via direto vídeos sobre. Até o Você Sabia já fez vídeo sobre, pra você ter uma noção. E eu era conhecido como o canal que fazia conteúdo de SCP, apesar de SCP nunca ter sido meu foco. Hoje em dia, ele não é tanto, mas isso não significa que é um conteúdo morto, até porque muitas pessoas ainda consomem. E acredite se quiser, não são poucas, até porque lá na gringa muitos canais que falam de SCP e Backrooms estão pegando milhares, milhões de views. Ou seja, nem de longe é um conteúdo morto. Tem gosto pra tudo. Eu não gosto de toda aquela parada cósmica do SCP e também não gosto daqueles níveis exagerados das Backrooms, níveis e conceitos exagerados das Backrooms. Pra mim estraga toda a imersão que era pra você ter quando você lia alguma coisa envolvendo as Backrooms. Mas esses conceitos que eu não gosto são justamente os conceitos que muita gente gosta e por esses conceitos que muita gente ainda acompanha as Backrooms, porque como eu disse, tem gosto pra tudo. Não é porque não tá mais tão popular que tá morto. Se ainda tem gente que acompanha, ainda é vivo. Só não tão popular. Mas e aí? O que você ainda acha desses assuntos? Acha que eles realmente estão mortos? Ou só não tão conhecidos como antes? Você ainda acompanha eles? Ou parou de acompanhar depois de assistir meu vídeo? Tô de olho, hein? Então a moral de todo esse vídeo aqui é que não existe conteúdo morto. Ponto. Eu duvido muito algum dia morrer de verdade na internet.